Fala, integrador! Meu nome é Rafael Prachedes, eu sou analista de marketing aqui na SolarZ e hoje nós vamos fazer uma entrevista muito importante com um ex-integrador de energia solar, uma pessoa muito importante na SolarZ, hoje é Head de Gestão de Pós-Venda. Eu tô aqui com o Isael Moraes. Tudo bom, Isael? Fala, Rafael, tudo bem, cara? Bem-vindo à nossa entrevista e hoje nós vamos bater um papo muito importante para o integrador. Isael, você esteve aí numa fase, em que todo mundo que está assistindo o nosso vídeo, principalmente os integradores de energia solar, já estiveram também, que é a fase em que a gente tem que bater meta todo mês, que a gente vai na rua. A energia solar é realmente um setor em grande desenvolvimento, grande crescimento no Brasil inteiro. Nós vamos conversar sobre dificuldades, crescimento também e aprendizados, Gostaria de começar essa entrevista de uma forma muito simples, perguntando quem é o Isael Moraes. Eu sou engenheiro eletricista de formação, então desde o início de toda a minha trajetória, tanto de trabalho como também de estudos, eu me apaixonei pela energia renovável. Em toda a minha faculdade eu queria trabalhar ou com energia solar ou com eólica. Quando comecei a trabalhar como engenheiro eletricista com energia solar, aí foi a virada de chave. Então pude começar primeiro em uma outra integradora, foi na Tal de Engenharia, como estagiário de engenharia elétrica, e me deparei com inúmeros problemas de instalação, sempre nessa resiliência de saber como enfrentá-los. Foi aí que eu decidi também dar um próximo passo e montar minha própria integradora de energia solar. Quem trabalha com energia solar, Isael, sabe que no começo é tudo meio no braço, Lead no WhatsApp, planilha, para ter controle ali da gestão. Eu queria entender um pouco como que você organizava as suas oportunidades, seja já cliente ali potencial ou não. Como você faz essa organização? Assim como vários outros integradores do Brasil que eu já tive a oportunidade de começar, de estar conversando e falando como é que iniciou, eu acredito que não tem muito essa de estratégia no início, não. Tem muito a questão de você pegar seus parentes, familiares, amigos e começar a ofertar para eles ali, Então vai mesmo na cara e na coragem. Teve muito a questão de organização no início. Por ser engenheiro também, eu sempre fui muito metódico. Então comecei ali com algumas planilhas, até para fazer follow-up com os clientes. Eu sabia que eu tinha que estar cobrando a ele para que ele quisesse comprar energia solar, Na verdade, no início, há uns 6 anos atrás, basicamente a gente tirava pedido. A gente sofria venda. Então era muito fácil. E em todo esse tempo de mercado, uma coisa que você falou que é muito importante a gente frisar aqui é a importância do integrador estar sempre mudando. Ele está sempre buscando coisas novas e está sempre se educando também, quanto a essa questão de procurar outras oportunidades de negócio que está atrelado também ao ramo de energia. Eu acho que o integrador, quando ele começa, ele acha que ele pode controlar tudo, Quando tá pequeno ali, quando vai crescendo, começam os problemas, Chega um momento que começa a entrar mais leads, começa a ter mais visitas, mais propostas. Então a proposta que antes era no Word, e que dava para fazer 5 por dia, agora chega 30 por dia. E aí a pergunta é, quando foi que você percebeu que estava perdendo o controle comercial? Na verdade, tem uma pequena virada de chave e ao mesmo tempo é grande ainda para muitos integradores, que é essa parte de você começar a delegar parte do processo. Então você vai ter que contratar outras pessoas para trabalhar também com você. A gente começa como eu e empresa, você tocando, fazendo tudo. É a partir daí que sua empresa começa a se desestruturar porque você não consegue dar de conta de tudo. Então eu era engenheiro eletricista da minha, era o cara que fazia venda, era o cara que ia visitar o cliente, ia resolver problema também, fazer o pós. E aí vem essa questão de você começar a montar um time comercial. E nessa hora de delegar, é muito importante também você estar acompanhando esse time. Será que eles vão estar atendendo o seu cliente com a mesma qualidade que você atendia? A gente ouve muito, do integrador, principalmente o que já está há um tempo. Meu problema são leads que não chegam. O meu problema é a qualidade dos leads. Tem lead parado, tem cliente sem retorno, tem proposta sem follow-up. Eu queria ouvir um pouco da sua visão. Você acha que muitos integradores acreditam que o problema é falta de lead
quando na verdade o problema é falta de processo comercial. Você que está na gestão, né, você pode até comentar um pouquinho como é essa questão do processo, né, e por que o integrador ele tem que entender que ele tem que virar a chave. Depois que ele ficou pequeno e cresceu, essa chave tem que ser virada, porque o processo de tudo isso que vai crescendo e vai se desenvolvendo é maior. Como que você enxerga isso? Aquilo que não é medido não tem como ser metrificado. Então, não tem como a gente garantir que esses clientes vão ser atendidos. A questão do tratamento dos leads também vão ter qualidade se você não tem onde acompanhar. Foi aí onde eu comecei a sofrer minhas primeiras perdas de venda, né? Sim. O cara que já estava vendido, estava ali na boca do gol, era só fechar a venda, eu mandava o vendedor lá abordar o cliente e ele acabava perdendo. Era mais nessa questão dele esquecer que tinha que ir lá, ou então às vezes tinha um outro cliente que ele dava prioridade, então ia pela cabeça do vendedor essas prioridades, e foi aí onde eu também pude procurar a Solazer, né? Interessante até esse ponto onde eu conheci a Solazer, na verdade eu vi ela nascer, mas ao mesmo tempo eu achava que eu não precisava desses produtos. Quando eu comecei a escalar para os meus vendedores, eu precisava controlar o que eles faziam, e na necessidade de controlar, eu vi a importância do CRM. Porque lá eu tinha que estar averiguando se eles estavam abordando os clientes e se ao mesmo tempo esses clientes estavam chegando para eles. A questão dos leads, né, que você perguntou também. Eu acredito que é um pouco dos dois, tanto a desorganização como a falta de lead também. Aí vem a questão do pós-vendas. É que sempre fui frisar o pós-venda na minha empresa. E o pós-venda ele tem que ser o principal fonte de receita, porque além de gerar receita, ele vai gerar esses leads para o comercial. Sim. Então, meus vendedores ficavam buscando os clientes, e eram clientes dele, que vinha da base do próprio cliente, e tinha também essa questão de ele cuidar daquele cliente que estava na base dele, né? Então, eu tinha que gerenciar tudo isso para ter a certeza que ia ter não só a qualidade no processo, como também executar os clientes que chegavam ali na boca do gol e a gente fechar a venda. Você acredita que o setor, né, de energia solar, os integradores em si, eles evoluíram nessa questão de pós-venda? A gente sabe que inicialmente era isso, instalava e tchau. Os integradores que usam a Solazer, muitos inclusive trabalham no marketing essa questão. Nós somos uma empresa que fica com você até o fim, e depois do fim, depois da venda, né? Então, eu acho que é algo que depois que virou, né, que a Solazer chegou com essa proposta de gestão, trazer realmente o pós-venda para um patamar de olhar mesmo, né, de ter uma seriedade para aquilo e não só um saque, como você falou. Você acha que os integradores evoluíram nesse sentido? O pós-venda ele vem melhorando na maioria dos integradores que vocês acompanham? Esse é o nosso trabalho, o nosso desafio dia após dia, né? Porque muitos integradores falam que tem um ótimo pós-venda, e eu também falava. Só que na verdade eu tinha um saque. O cliente tinha algum problema, ele me acionava, eu ia lá e resolvia de forma gratuita também. Porque esse cliente, às vezes, ele já vinha meio que atritado, tá, Rafael? É até difícil você cobrar por um serviço desse cara, que ele já vem com uma certa raiva, achando que é culpa da empresa, e acha que porque fechou o sistema de energia solar com a gente, a partir dali, eu vou ter que cuidar do sistema dele pelos 25 anos. Então, uma coisa que o nosso mercado tem feito e bastante, é essa necessidade de amadurecimento dos integradores de energia solar. Por isso que é um mercado que está cada dia mais empresas fechando as portas, mesmo tendo uma base gigante de clientes para ser trabalhada. Quando a gente conversa com os integradores, a gente vê que eles querem trabalhar o pós-venda, mas no final acaba que deixando isso para depois, e é de lá onde surgem as grandes oportunidades de negócio, né? Como questão de venda de serviços, ampliação, retrofit de baterias, né? De mudar o sistema também do cliente. Surge inúmeras oportunidades que, se você não tiver tendo esse follow-up com o cliente, uma conversa bem assertiva e ter um CRM para poder estar acompanhando isso, uma plataforma de monitoramento também, para certificar que o sistema do cliente vai estar gerando bem, vai acabar que voltando a atritar com aquele cliente que já era seu. Sim. E aí onde entra teu concorrente e toma aquele cliente. Então, o cliente que antes deveria ter sido teu promotor, ele acaba sendo promotor de outra empresa que talvez nem tenha pós-venda também como você, mas às vezes o vendedor dele entrou em contato com o cara na intenção de vender um outro sistema, achando que ele nem tinha, e acaba que gerando essas oportunidades através do próprio sistema que ele já fechou contigo. Eu quero agora, né, trazer uma questão que é o CRM.
Ele me contou, né, anteriormente que ele tinha um CRM que não era muito voltado para a energia solar, um CRM que ele encontrou aí na internet. E aí eu queria entender o que melhorou em relação à planilha que antes você usava, documentos. Como era esse CRM, o primeiro CRM, né? Quando eu procurei o CRM, mesmo sabendo da existência da SolarZ, eu fui em busca de um mais barato. Eu disse, eu quero algo que me diferencie da planilha. Mas pelo fato dele não ser direcionado à energia fotovoltaica, isso fazia com que eu não conseguisse ver os insights que eu precisava. Isso dificultava até a minha gestão. E até quando eu ia falar com a implementação do outro CRM, ou com o suporte também, dizendo o que eu precisava ver, os caras às vezes não entendiam muito bem, né? Muitas ferramentas do CRM, elas são feitas para vendas genéricas. Tem um CRM que ele vende para energia solar, mas ele vende para qualquer outro tipo de setor. O solar, ele é muito específico, ele tem que gerar proposta, ele tem que fazer financiamento bancário. Então, imagina, o cara tem um CRM lá com funil, bem padrão, só que ele precisa ter outra aba ali para gerar uma proposta, ele precisa ter outra aba para financiar. Fora a automação também, que às vezes não tem, né? Então, é mais manual ainda, que o gestor tem que passar ali um tempo trabalhando. Então ele tem projeto, financiamento, dimensionamento, proposta, tudo isso tem que ter no CRM. Você sentia que estava usando uma ferramenta adaptada quando precisava de algo feito para o seu mercado? Sim. Como não era algo adaptado ao mercado de energia solar, eu sentia muito essa necessidade e às vezes eu não sabia nem explicar o que era que eu queria. Por não ser voltado ao mercado de energia solar, tinha coisas que eu queria ver e eu ficava mexendo ali nos funis, no Kanban, né, e na criação de insight. Você precisava de suporte também, de implementação. Exato, mas assim, às vezes conversar com esse cara de um outro CRM, ele não entendia o que eu estava falando. Sim. Por não ser do mercado de energia solar, né? Exato.